Buenos dias, alunos. Então, professora, esse bimestre vai trabalhar com vocês espanhol também. E aí, a gente vai iniciar, né, a apostila 2 do mês de março. E aí, agora a gente vai analisar alguns termos. Então, esses aqui são termos mais comuns em espanhol. Olá, né, que significa olá. Muchas gracias, então, muito obrigado, né? Ha, 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 que é o já, já, já. E aí uma mensagem, a poder em aprender. Então, a poder em aprender. E aqui nós iremos trabalhar as apostilas, né? Principalmente as questões 1 ao 9. E aí hoje nós iremos trabalhar as questões 1 ao 3. E a mensagem que eu deixo para vocês também, ó, meninas aí, feliz dia. Todos somos mulheres maravilhas. Então, todos nós somos mulheres maravilhas. E também outra mensagenzinha. Não importa que tan rota, solo perdida puedas sentirte esta noche. Las estrelas brilharán para ti. Então aqui fala que não importa o quão quebrado, solitário ou perdido você possa sentir esta noite. Então, sentirte esta noite. E aqui, as estrelas brilharão para ti. Então, as estrelas brilharão para você. Então, não é obrigado não, que é brilharão para você. Um vocabulário simples para a gente começar a ter mais acesso à amplitude do espanhol. Então, aqui, hola, que significa oi, habla, que é fala, usted, que significa você, tchau, que é tchau, adiós, adeus, buenos dias, bom dia, buenas tardes, boa tarde, buenas noches, boa noite, por favor, hasta luego, até logo, hasta mañana, até amanhã, muchas gracias, ou muchas gracias significa muito obrigado, de nada, bem-vindo. Então, alguns termos são iguais ao português, o que muda mesmo é só a pronúncia. Lo siento, desculpa, vamos, que tal? Então, como vão as coisas? O interessante é que nós vamos trabalhar os pontos aqui, los pontuación. Então, as pontuações, quando se retrata ponto de interrogação e ponto de exclamação, vocês vão perceber que para formular perguntas, fazer perguntas, vocês sempre vão ver o ponto de interrogação no início da frase e no final da frase, quando é uma pergunta. Então, é um ponto que a gente chama de interrogação, que ele é invertido e no final ele é normal, a aplicação dele. E é da mesma forma o ponto de exclamação, que nós vamos ver no próximo slide. Como estás? Então, como estás? Como vai você? Bien, muy bien. Então, bem, muito bem. Como te llamas? Como te llamas? Então, significa qual é o seu nome. Me llamo ou mi nombre es. Então, me llamo ou mi nombre es Lorena. Então, me chamo, o meu nome é Lorena. Muito gusto, encantado. Então, quando você fala prazer em conhecê-lo ou prazer em conhecê-la, você fala muito gusto ou encantado. Igualmente, que ele vaya bien. Então, que ele vale bem significa ter um bom dia, passar bem. E essa expressão que todo mundo já deve ter visto, hasta la vista, que significa até mais breve, até logo. Então, é bem comum quem assistiu o filme Exterminador do Futuro, que tem essa expressão, hasta la vista, baby. E signos pontuação. Então, aqui nós vamos ver as pontuações em espanhol. Então, aqui, quando a gente tem um acento agudo, a gente chama esse tipo de acento de tilde. Quando você tem 3 pontos, que a gente vê em português, que é quando você tem um diálogo aberto aí, só que não quer aprofundar muito, é o famoso entre aspas, etc., a gente coloca pontos suspensivos, que são os 3 pontinhos. Ponto é o ponto final, né, que a gente fala.
Coma é a vírgula. Em inglês também, coma significa vírgula. Dos pontos significa dois pontos. Ponto e coma significa ponto e vírgula. Então, esse Y aqui, ele é representado pela letra E, tá? Então, toda vez que vocês olharem esse Y aqui, significa E. Então, se fosse em português, seria ponto e vírgula, né? Guion, que significa tracinho, né? Guion. Barra, normal. Signos de exclamação. Então, gravem esse aqui, que vocês vão ver muito no espanhol. Esses dois sinais de pontuações aqui, eles vão ser, quando a gente fala exclamação e interrogação, a gente vai ver ele usado dessas duas maneiras. Então, na forma duplicata, então a gente vai ver um ponto de exclamação no início da frase, que é invertido, e no final, quando expressa uma, por exemplo, assim, Madre Pio, então, assim, Madre Nossa, minha nossa. Então, eles utilizam o ponto de exclamação invertido e o tradicional no final da expressão. E também o ponto de interrogação, que quando é uma pergunta, eles vão utilizar o ponto de interrogação no início da frase invertido e no final. Guion ou barro, que significa travessão. Diéresis, que é o trema. Esse aqui em inglês a gente chama de hashtag. Só que em espanhol vocês vão ver também o nome almorradilha. Almorradilha, que significa hashtag mesmo. Aqui não é arroba, a gente vai pronunciar arroba. Então, o som de R em espanhol, a gente pronuncia o ra, re, arroba. Asterisco. E aqui também comas, que são as pontuações, as aspas. E também algumas dicas, né? Por exemplo, palavras que terminam em ível em português passa a ser ible em espanhol. Por exemplo, impossível, impossible, invencível, invencible, sensível, sensible, terrível, terrible, flexível, flexible, infalível, infalible, invisível, invisible, previsível, previsible. Da mesma forma, alguns termos aqui. Então, são só algumas dicas mesmo. Notável, notable, confortável, confortable, formidável, formidable, impecável, impecable, agradável, agradable, estável, estable, adorável, adorable, intocável, intocable. E agora nós temos nossa questão do Enem, que foi a última agora, né? É um poema, é uma canção, na verdade, né, de Rubem Blades. E aí, a gente sempre tem que ler primeiro o que a questão está querendo. Então, o que a questão está querendo? Ele fala lá que Rubem Blades é um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. Ou seja, que tem um cunho crítico, que tem um cunho social. E aí ele fala que o título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social. Que crítica que essa letra de música está fazendo? Então, vamos analisar aqui o texto. Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado. Su paso no leva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el bairro de siempre, con el farol en la esquina, con la basura a la enfrente, el ruido de la cantina. Pablo Pueblo lega rasta de la saguación oscuro y de vuelvo a ver las paredes. Lojas viejas papaletas que prometían futuros en lides politiqueras, em sua cara debuxa la decepção de la espera. Então, ele está falando aqui que regressa, ou seja, regressa no sentido de voltar para trás, né? Então, ele fala que um homem em silêncio, um trabalho cansado, os seus passos levam a prisa, que é tipo no sentido de prisão. E aí a gente vai analisar mais aqui agora. Aí ele fala que sua sombra nunca o alcança.
Então, vamos continuar aqui. E aí ele fala, lo espera o bairro de sempre, ele espera no bairro de sempre, né? E aí, vamos lá. Com farol lá na esquina. Então, com farol no canto, que significa no canto. Com a la basura en la frente. Então, com a basura, que é no sentido de com algo à espera na sua frente, e um ruído na cozinha, ou cantina também. E aí, vamos continuar. La arrasta desse aguando escuro, então ele arrasta o canto escuro e ver as paredes com as viejas papaletas com um monte de papéis e que prometiam futuros. E ele lidar com a politicagem em sua cara de deburra, que é no sentido de estranho. E a decepção o espera. Então aqui é uma crítica social, né? A gente viu que tem elementos aí de crítica, né? De cunho político, de trabalho, de cansaço, uma insatisfação. A gente então vê que ele analisa um problema crítico dos trabalhadores aí em relação às condições sociais desse trabalhador aí e a insatisfação com a atuação política. Enem aqui. Aqui também a gente vai analisar. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. No texto, qual é narrada a visita à casa de um personagem, a expressão entrar com pienes de plomo é utilizada para referir como. Então, a gente vai analisar esse termo aqui embaixo, que é com pies. Então, a gente vai analisar esse pequeno trecho aí. E aí, a gente vai analisar. Então, vamos lá. Então, vamos analisar essa expressão com piedes de plomo. Como que pode... E aí, o plomo é utilizada para referir-se o quê? A determinação para conduzir discussões pessoais. E aí, vamos lá. Pouco depois apareceu em casa Elisenda Morales. Então, pouco depois apareceu na casa Elisenda Moraes. Arrastando su cansacio e las contrariedades de um largo dia, hábito desejado ânimo de reinas. Então, arrastando o cansaço e as suas decepções ao longo de um dia que havia colocado, né, em seu ânimo em rainhas. Apesar de todo, supo resistido e lá quando ela lhe ofereceu uma copa de mistela. Apesar de tudo, ficou resistindo e quando ela ofereceu um copo de vinho. Mistela, pessoal, é vinho, tá? Abandonou seu assento para ir hasta la tienda em busca de algo mais estimulante. Então, abandonou seu assento e foi a caminho da sua casa em busca de algo mais estimulante. Ali, no corredor de la casa, em taburetes separados. Então, ali no corredor da sua casa, em banquinhos separados, recebieron os primeiros cálidos soplos de la noite. Receberam os primeiros copos, né, desta noite. Com sua habitual entereza, com hábito frequente, Elisandra entrou a conectar a luz da sala. Elisandra conectou-se à luz da sua sala, sufocando parte do seu reflexo. Mientras comentava que estaria menor. Então, mesmo comentando que estaria menor. Ao menos penso um tio Camarillo. Pelo menos pensou no tio Camarillo. No hábito sacado de la lámpara, como outras vocês. Que havia sacado, né? La lâmpada como outra vocês. Então, havia instalado a lâmpada e havia entregado algum desses álbuns e parecia no campo. E havia entregado algum dos seus álbuns, né? E parecia em campo decidida e parecia fortemente decidida a manter nas escuras em vencidário, a manter a rotina diária. Aquela foi a primeira vez em muito tempo dejaron el tema de las gentes para entrar con pies
Diploma en espíritus terreno de las confidências. Então, fala assim que aquela foi a primeira vez que em muito tempo desejava ter ao lado o tema, né, de Las Rentas. Aí aqui, pessoal, a gente vai analisar um detalhezinho também. Tossindo aqui um pouquinho. Então, quando essa expressão deserraram, então vou colocar aqui, vou sublinhar essa expressão, deserraram, deserraram, ela também tem um significado importante no contexto. Então, deserraram, tempo, deixar, né, significa deixar, então as palavras que deserraram significa deixou, né, é o tema las rentas. O que significa esse termo las rentas também? Então, las rentas significa as rendas, então desejar o tema de las rentas, que significa desejar o tema das rendas, né? Para entrar com pies, né? Então, com pies, essa expressão que ele pede lá no texto, com pies, significa com os pés, tá? Então, com pies, que significa com os pés. De plomo, o que significa esse termo plomo? Plomo significa liderar, com os pés de liderança, né? Então, com pies de plomo en espirinoso. Terreno, então, com os pés de liderar, né? Um espirituoso terreno confidencial, de las confidências. Então, a gente vai analisar aqui. Mientras, eu já havia falado para você, é um termo, mientras, né? Eu tinha falado com Estela. Mientras é um termo que significa enquanto, né? Então, estava comentada sobre como estaria menor. E aí, vamos analisar agora. No texto, a expressão entrar com os pés de liberdade significa o que, de acordo com o texto? Então, vocês vão analisar aí e ver qual seria a melhor assertiva. E aqui nós temos uma charge importantíssima, que aqui são duas pessoas criticando, né? Elas usam o termo banco. Então, aqui, deixa eu ver só se tem a expressão. Então, a expressão é vai crer em um banco malo. Então, aqui é malo com L, tá? Será um banco peor. Bueno, sí. Aí ele fala avereço. Então, ele fala assim que é no sentido que eles estão fazendo uma crítica ao banco. Então, a gente vai analisar palavra por palavra agora. Então, vamos começar na primeira chargezinha aqui. Então, ele fala que van a crer, então, van a crer um banco malo. Será um banco pior? Bueno, sí. Pues eso. Então, ele fala, vamos criar um banco ruim. Será um banco pior? Bom, sim. Por isso. Então, venha a vinheta de Forges e responda a pergunta. Considere o texto e discuta as seguintes afirmações. Então, vocês vão analisar essas 4 afirmações aqui. E aí vão analisar se elas estão corretas ou incorretas. E aí vamos ver, vocês vão marcar a alternativa. Letra A, B, C, D, E. Então, por exemplo, para a interpretação aprofundada do cartoon, o leitor deve ter conhecimento prévio da crise que afetou a Espanha nos últimos anos. Então, vocês vão dar uma pesquisada aí. Para a interpretação aprofundada da vinheta, o leitor deve relacionar a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É o texto e a linguagem não verbal, que é a imagem. Para compreender a vinheta, o leitor deve levar em consideração o contexto de produção e a intencionalidade e o meio que o texto foi publicado. A interpretação do texto exige que o leitor seja capaz de reunir diferentes informações em conhecimento. Então, vamos ver quais assertivas estão corretas e quais são as incorretas, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar comigo no WhatsApp, tá? Contato comigo no WhatsApp. E buenas tardes, hasta la vista, alunos.